que é mais importante? A vida ou a compreensão religiosa das coisas da vida? Meu nome é Danius e eu gostaria de tratar esse assunto com você, baseado no manuscrito de quase cerca de 2000 anos atrás. Esse manuscrito foi escrito por um homem que foi discípulo de Jesus, ou seja, o discípulo Marcos. É um manuscrito, um dos evangelhos que deu base, deu fontes para os outros evangelhos. O evangelho de Mateus, Lucas, João, especialmente o de Mateus e de Lucas, podem ter se valido das narrativas ou das narrações de Marcos. E Marcos teria ouvido da própria boca do apóstolo Pedro sobre a vida de Jesus, seus ensinos. E eu quero ressaltar aqui sobre o episódio da cura do paralítico. Aqui nesse texto, Jesus cura um paralítico. Como que isso aconteceu? Os amigos daquele paralítico levaram aquele homem até Jesus, só que a casa onde Jesus estava tão cheia, tão repleta de pessoas, que não dava para eles levarem seu amigo até Jesus. Então o que eles fizeram? Eles escalaram a casa, subiram no teto, no telhado, e naquele tempo as casas da Palestina, do Mediterrâneo, eram feitas, elas tinham, o teto delas era uma mistura de barro com palha, com ramos, e então era uma espécie de um estuque, e era firmado com grades de madeira. Então o que eles fizeram? Eles cortaram aquele estuque, separaram as madeiras e desceram o amigo deles, o paralítico, até Jesus. Jesus viu aquele esforço todo, viu aquele homem diante dele e falou para o paralítico que os pecados dele estavam perdoados. Quando Jesus fala isso, ele sente o que os religiosos ali por perto estavam pensando. Eles estavam pensando exatamente isso. Como um homem pode perdoar os pecados? Porque o entendimento bíblico é que só Deus perdoa os pecados. Ora, Jesus estava ali expressando a própria presença de Deus. Então Jesus vira para aqueles religiosos e para as pessoas que estão ali perto e fala, para que vocês saibam. Primeiro ele pergunta assim, qual é mais fácil? Falar para esse paralítico levantar e andar? Ou seja, curar o paralítico, o que era algo extremamente improvável naquela época, ou até mesmo hoje, né? Mas Jesus pergunta, qual é mais fácil? Fazer o paralítico andar ou perdoar os pecados? Então Jesus mesmo responde, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, eu digo a esse paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E na mesma hora aquele homem sentiu as energias curativas tomarem conta do seu corpo, suas pernas começaram a se mover, ele conseguiu se levantar, pegou o leito maravilhado, as pessoas todas ali maravilhadas com o que estavam testemunhando a olhos vistos, um fenômeno acontecendo, um paralítico se levantando na frente delas. E ele pegou a maca, né, o leito dele era aquela maca, pegou a maca, ficando de pé e saiu para o assombro de todos. Ou seja, Jesus mostrou que ele sim tinha poder para perdoar os pecados, porque ele estava unido ao Pai. E Jesus mostrou que é mais importante para nós a vida, a cura, o levantar o ser humano, do que nós ficarmos tecendo comentários religiosos em torno de um problema. A religião é importante para as pessoas, as instituições religiosas, as igrejas, os templos, associações religiosas são importantes para as pessoas porque dão para as pessoas
uma certa segurança, dão para elas também identidade, para os seus grupos, para as suas famílias, trazem uma referência para elas. Mas elas muitas vezes ficam presas a uma época, ficam presas a um certo contexto e não podem mais sair dali. Jesus vai além disso tudo. Jesus vai além das instituições. Jesus foi além do que aqueles religiosos entendiam e concebiam da vida. Jesus curou aquele paralítico através do perdão, mostrando que o poder restaurador que vem de Deus é um poder que tanto cura nosso psiquismo, nossa alma, como também trata nossos organismos, nossos corpos e tudo que está ao redor da nossa vida. O poder restaurador de Deus é o próprio Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar as pessoas que estão afundadas no desânimo, afundadas no desespero. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você esteja ou no desespero, ou em uma tristeza, ou numa preocupação com o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. E talvez essas coisas estejam paralisando você. Nesse momento é importante que você veja que você não pode ficar preso e nem precisa ficar preso a esses medos, a essa dor, a esses sentimentos. É importante você começar a se mover em direção a Jesus, se mover em direção à luz, se mover em direção à palavra dele. Ele está dizendo: levanta, toma o seu leito, vai para a sua casa. Ou seja, saia dessa postura de desânimo, de derrota, de fracasso, de doença e comece a crer que as coisas podem mudar. Comece a olhar adiante, a olhar para o Mestre e crendo que Ele te dá poder, te dá força para que você possa se levantar. Agora tome cuidado com as suas crenças. Elas podem ser até baseadas em sua religião. Você pode até usar seu conhecimento da Bíblia para se segurar numa posição única da vida, não ver mais nada, não querer entender mais nada. Isso não é bom. Nós precisamos investir em coisas diferentes. A vida não é feita só de um dogma, a vida não é feita só de uma instituição. Nós vamos falar mais sobre isso outras vezes que nos encontrarmos aqui. Eu espero que esse episódio do paralítico mostre para você que até os religiosos erram. Até as pessoas que conhecem muitas coisas religiosas erram nos seus julgamentos e nos seus conceitos. Mas Jesus não erra. Deus não erra. Porque Deus tem vida e Deus é amor. E é isto que nos cura, é isto que nos levanta. Portanto, levante-se, tome o seu leito, tome o seu comodismo e vai para a sua casa, ou seja, vai para o seu lugar de conforto, vai para um lugar onde você vai se reestruturar, vai se identificar e se fortalecer para viver novamente. Muitas coisas boas aconteçam com você e você tenha paz.